Neste mês de julho, estamos fazendo uma jornada através de duas cartas do apóstolo Paulo. A primeira e a segunda carta que Paulo dirige à comunidade de Corintos. São dois documentos importantíssimos nas Sagradas Escrituras e que estão ali no Novo Testamento. Na semana passada, nós estudamos a primeira carta, encerramos o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por isso, se você perdeu um dos nossos programas ou quer rever um desses conteúdos que tratamos aqui, faça uma visita na página do YouTube da TV Aparecida. E lá, através da hashtag Jornada Bíblica, você poderá então encontrar o programa que deixou de assistir ou que deseja rever para aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras e sobre a primeira parte que já estudamos destas duas cartas. Continuando o nosso estudo, queremos hoje mais uma vez acolher aquele que está nos ajudando a fazer esta jornada bíblica no mês de julho. Por isso, saudamos e acolhemos entre nós o professor Wellington da Silva de Barros, ele que é doutor em Teologia e leciona no nosso Instituto ITESP, Instituto de Estudos Superiores São Paulo. Professor Wellington, bem-vindo entre nós. Obrigado, Padre Rodrigo, a todo mundo que nos acompanha nessa jornada, não só desse mês, mas sobretudo, e já estou aqui abrindo as primeiras páginas da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Professor Wellington, nós já caminhamos neste estudo mostrando como que Paulo traz à tona as divisões da comunidade, quais são as causas dessa divisão, depois os caminhos que ele vai mostrando à comunidade que ela deve percorrer para superar essas divisões e a fé que deve ser centrada aí na ressurreição do Senhor. E agora caminhamos para a segunda carta de Paulo à comunidade de Corinto. E para começarmos então este nosso bate-papo, por que Paulo ele escreve uma segunda carta a esta comunidade? Então, Padre Rodrigo, a segunda carta, ela tem várias motivações assim, que levaram o apóstolo a escrever. Então, algumas cito aqui para iniciar a nossa conversa de hoje, desafios em relação à sua autoridade. Então, assim, alguns membros que questionavam a autoridade, sua capacidade de liderar, a sua preocupação com a questão da vivência, da prática, de correção, de questões internas, morais da comunidade, e também a resistência de alguns membros, de se corrigir, espiritualmente. Mas, assim, sobretudo, Paulo, nesse intervalo, vamos dizer assim, entre a primeira e a segunda carta, assim, a gente não tem assim, detalhes exatos, cronológicos, mas a gente percebe que outras situações, ou algumas situações que se relacionavam com aquelas da primeira carta, elas continuaram levando, vamos dizer assim, a preocupação pastoral do apóstolo, a ponto dele se ver, então, a necessidade de guiar e corrigir a comunidade novamente de forma bastante oportuna, através da carta. Professor Wellington, o senhor já nos colocou um pouco nessa distância da redação da primeira carta para a segunda carta. Então, como Paulo ele vai reagir, por exemplo, ao ser ofendido, e o que ele pede que seja feito? Ele será ofendido dentro desta carta, e o que ele pede, então, à comunidade a partir das ofensas dirigidas a ele? Então, Paulo, ele, no capítulo 6, ele apela à santidade, e também apela à defesa, do seu ministério, da sua prática, da sua missionariedade. Então, assim, é importante ter presente, que entre os vários temas que traz a segunda carta, Paulo se dedica
uma boa parte dela, logo depois do prólogo, né, a defender, né, a defender o seu apostolado, né, a defender o seu apostolado. E aí, então, a gente percebe, né, que não é só a defesa pessoal, né, enfim, meio que narcisista do apóstolo, mas é a defesa da sua perspectiva de viver a fé cristã, né, de renovar, de olhar o judaísmo, né, de abertura aos gentios. Então a gente sabe que Paulo foi fundamental a sua missão, né, para que a igreja rompesse as fronteiras da Galileia, fosse para outros contextos. Então aí a gente tem, né, a defesa do evangelho. Então Paulo vai ser bastante duro, né, com as pessoas que questionavam a sua autoridade, né, e aí, sobretudo, ensinando um outro evangelho, né, vamos dizer assim, uma outra doutrina. Então Paulo vai ser bem contundente, né, a esses que estavam fragilizando a sua autoridade de apóstolo e a sua influência na comunidade da igreja de Corinto. É muito interessante que nesta parte do livro o apóstolo ele trabalha muito com o conceito de infiéis e relacionado a isto, a dimensão da punição, né, aos infiéis. Por que esta linguagem tão agressiva de Paulo nesta altura da redação desta carta? Muito boa pergunta, Padre Rodrigo. A agressividade, vamos chamar assim, né, de Paulo, né, na segunda carta aos Coríntios, ela tem que ser entendida no contexto dessas preocupações pastorais que eu acabei de falar, nós acabamos de conversar, dessas preocupações pastorais, espirituais que ele tinha em relação à comunidade. Então, assim, a firmeza que ele apresenta para tentar corrigir os problemas, né, restaurar a prática, uma fé genuína e madura, né, entre ali as pessoas. Ou seja, ele quer essa agressividade, se a gente pode chamar, reflete o quê? O compromisso de Paulo em proteger e promover uma vida comunitária autêntica entre aqueles que se propõem, aqueles e aquelas que se propõem a seguir Jesus Cristo. Então, é muito bonito também, né, essa defesa, né, não é pessoal, ele é um zeloso trabalhador do evangelho, como alguns biblistas dizem, né, então ele foi, né, convidado, assim, questionado a defender essa integridade do evangelho diante das distorções e ataques que a comunidade que estava ocorrendo dentro da comunidade de Corinto. Então, essa agressividade revela esse ímpeto, né, esse compromisso de Paulo, né, com o evangelho de Jesus Cristo. É bem interessante essas questões, né, que você traz para entendermos o momento em que o apóstolo está escrevendo, para que a gente não tenha, né, uma leitura fundamentalista e até ache que esta agressividade é uma forma do apóstolo se impor à sua comunidade, já que no percurso de suas cartas nós vemos Paulo sempre como aquele que deseja inspirar essas comunidades para que elas possam se manter no centro, né, no alicerce delas, que é a pessoa de Jesus Cristo. Mesmo entristecido, para a gente concluir, né, este estudo desta parte do livro, mesmo entristecido, o apóstolo ele é afetuoso para com os coríntios. Como explicar este momento? Bom, Paulo ele tem também esse coração, né, de pastor. Então ele vai falar, né, de consolação, né, em meio ao sofrimento. Ele vai falar na segunda carta de tesouro e vasos de barro. Ele vai falar da reconciliação com Deus, né, da generosidade. Então, assim, é importante notar, né, que tem um tom de advertência, tem um tom de exortação, né, de exortação. Mas tem também, né, esse tom também de Paulo, né, de proteção, de integridade, né, de restauração da comunidade, de convite para o arrependimento, para a misericórdia. Então, assim, é uma preocupação, né, pastoral, né, um amor paternal. Então, embora Paulo seja severo, que a gente dizia há pouco, sua intenção é corrigir, é proteger, não é punir. Então, ele expressa esse seu amor, né, esse cuidado pastoral, e encoraja para que a comunidade tenha atos de misericórdia e viva de uma maneira mais coerente a mensagem cristã e fortaleça a fé.
Professor Wellington, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso programa. Está sendo muito frutuosa a sua presença entre nós no mês de julho e, claro, já convidamos você que está participando do nosso programa hoje a estar aqui na próxima semana, porque iremos concluir esta jornada bíblica que estamos fazendo, trabalhando aí o tema da apologia pessoal de Paulo e o epílogo. Professor Wellington, até mais!